As namoradas do Henrique e do Thiago viajaram a trabalho no fim de semana. Durante esse tempo todo, os casais trocaram mensagens de texto e enviaram fotos uns para os outros. No domingo de manhã, as garotas pediram a seus namorados para enviarem selfies para elas. O Henrique mandou uma foto em que estava sorrindo na cozinha. O Thiago enviou uma selfie tirada dentro do banheiro. Uma das garotas soube na hora que seu namorado estava sendo infiel. Qual deles? E como a namorada descobriu? O Henrique. Veja esta marca de batom no copo que está em cima do balcão. A Bia e o Tom são um casal. Um deles alugou um patinete elétrico e agora precisa pagar pela corrida. Uma funcionária da locadora foi cobrar os R$ 15 que o casal lhe devia, mas a Bia e o Tom começaram a discutir sobre quem deveria pagar. A garota disse que foi o namorado que andou no patinete, então ele é que está devendo. Mas o rapaz afirma que foi ela, que então deve pagar a corrida. Quem está mentindo? A Bia. Observe as pegadas dela com atenção. Elas levam diretamente para o patinete. Aconteceram 3 roubos em um supermercado. Um em fevereiro, um em maio e outro em julho. Felizmente, as câmeras de segurança gravaram o que ocorreu nas 3 ocasiões. O gerente do estabelecimento ligou para o detetive Moura, pedindo ajuda para solucionar o crime. O investigador analisou cuidadosamente a gravação e viu um detalhe que o ajudou a resolver o caso. Dê uma olhada nas imagens e tente descobrir quem é o ladrão. Nos 3 vídeos, há uma mulher grávida. No de fevereiro, ela parece estar grávida de 7 meses. Mas nos outros, de maio e julho, a barriga dela parece estar exatamente igual. Isso mostra que ela provavelmente é a autora dos crimes e fingiu estar grávida. O Dr. Braga inventou uma máquina do tempo e viajou para a época pré-histórica. Observe esta imagem e veja se consegue identificar o cientista entre os homens da caverna. Isso é moleza. É o cara que está segurando a lanterna. Ele deve ter levado o equipamento quando viajou no tempo. A Kátia estava atrasada para a escola. Quando finalmente chegou na sala de aula, deixou cair uma pilha de cadernos que estava segurando. Isso fez um barulhão, e todos que estavam lá dentro olharam para ela. Naquele momento, a garota chamou a atenção de 20 olhos. Quantas pessoas estavam na classe naquele dia? Havia 11 pessoas. 10 pessoas, cada um com 2 olhos, certo? Agora é só acrescentar a Kátia na equação, que temos um total de 11 pessoas lá dentro. O policial Davi recebeu uma ligação tarde da noite. Um químico famoso foi dado como desaparecido em seu laboratório. Após fazer uma busca intensa no local, o Davi encontrou um bilhete com números aleatórios rabiscados nele. A anotação dizia 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Com base nessas anotações, ele conseguiu encontrar o cientista e prender os criminosos que o haviam sequestrado. O que estava escrito naquele bilhete codificado e como o policial descobriu? O químico é esperto. Cada número no bilhete corresponde a um elemento na tabela periódica. Então, o que equivale ao 26 é Fe, ferro. O 3 é Li, lítio, e o 58 é Ce, sério. Usando essa lógica, na primeira linha está escrito Felice, e os números na segunda linha significam Nicolas. Após descobrir os nomes, o policial rastreou essas pessoas e as prendeu. A Helena finalmente comprou um violão novo. Ela queria tocar o quanto antes, mas tinha que ir para a escola. Então trancou o instrumento dentro do quarto e saiu. Quando voltou para casa à noite, ele havia sumido. Ela sabia que alguém da família tinha feito aquilo, pois sempre tinha alguém fazendo pegadinhas na casa. Então a garota perguntou para cada um onde estava o violão. A mãe da Helena disse que nem o tinha visto. O pai falou que até o tinha visto quando passou perto do quarto da filha, mas jurou que não tinha pegado. E o irmão dela garantiu que nem tinha ido ao andar de cima ainda, então não tinha visto violão algum.
Depois de ouvir isso, a Helena resolveu o mistério rapidinho. E aí, quem pegou o violão? O pai da menina estava mentindo. Ele disse que tinha visto o violão enquanto passava em frente ao quarto dela, mas isso é impossível. A Helena trancou a porta antes de ir para a escola. Um banco foi roubado por estranhos mascarados. Um dos ladrões mandou o operador de caixa entregar toda a grana que fica guardada no cofre. Mas de repente, o telefone do funcionário tocou. Era a mãe dele. O ladrão mandou o homem atender a ligação para não levantar suspeitas. Pelo telefone, o operador perguntou: "É uma emergência, mãe? Me ligue quando chegar em casa que eu vou te ajudar a fazer o jantar." Depois ele desligou. 5 minutos depois, enquanto os ladrões ainda estavam no banco, a polícia chegou. Como a polícia ficou sabendo do roubo? O operador de caixa foi esperto. Enquanto estava falando ao telefone com sua mãe, ele apertou o botão de mudo na hora que dizia certas palavras. Assim, o que a mulher ouviu do outro lado da linha foi: "Emergência, mãe, ligue e ajuda." Nas cercanias de uma cidade, havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos resolveu dar uma olhada nela. Eles foram lá à noite. Mas assim que se aproximaram dela, um deles se recusou a entrar e tentou impedir os outros. Eles riram e o deixaram para trás. Havia barulhos terríveis de coisas se quebrando vindo lá de dentro, e depois um silêncio total. O João nunca mais viu seus amigos. Como ele entendeu que havia algo seriamente errado com a casa? O cara era muito atento e percebeu que havia muitas pegadas que iam em direção à casa, mas nenhuma saía de lá. Um hotel famoso tinha 7 andares. 5 pessoas estão hospedadas no térreo. 8 no primeiro andar, 11 no segundo e daí por diante. Cada andar possui 3 pessoas a mais do que o de baixo. Qual andar chama o elevador com mais frequência? O térreo. Independentemente do andar em que estejam hospedados, todos precisam chamar o elevador para chegar aos seus destinos. Em uma cidade pequena, 3 professoras pediram licença por motivo de doença no mesmo dia. A Jane disse que tinha se envolvido em um acidente de carro e quebrou a perna. Agora ela estava com dificuldade de andar com gesso e tudo mais. A Emília afirmou que lesionou o pescoço durante um treino. Ela nem conseguia virar a cabeça. E a Tina falou que havia caído de bicicleta e quebrado o braço. Uma das professoras está mentindo. Você sabe qual? A Jane. Ela diz estar com dificuldade de andar com o gesso, mas nem está usando muletas.